Fala, fala galera, sejam bem-vindos. Hoje, continuando então sobre Docker, estaremos falando sobre volumes. Tá? Então, especificamente, hoje a gente vai entender a diferença entre volumes e bind mounts. Tá? Ambos se comportam como volumes dentro do container, né, para que a gente tenha a persistência dos nossos dados, dos nossos arquivos ali dentro do container. Mas a gente vai entender uma diferença entre esses dois. Então, só esclarecendo, um container em si, ele não é persistente, né? Então, na medida que o seu container deixa de existir, tudo aquilo que estava armazenado ali dentro também cessa de existir. E isso, a depender da aplicação, é muito problemático, né? Principalmente se a gente está tratando ali de um banco de dados ou uma aplicação que necessite de persistência. Então, por isso que a gente tem os volumes. Tá, aí a gente vai entender a diferença entre esses dois caras na prática hoje. Mas antes de ir para a prática, de fato, queria mostrar essa arquitetura aqui para a gente entender um pouquinho mais do que se trata. Tá? Então vamos lá. Temos aqui o bind mounts e o volumes. Tá? Vamos entender a diferença entre esses dois caras. Notem que o volume, quando a gente cria um volume do Docker, ele é criado dentro do Docker Daemon, ou seja, dentro do núcleo do Docker. Tá? E quando a gente tem um volume, a gente pode, por exemplo, conectar ele com um container. Tá? E aí notem que essa conexão é de duas vias, né? Ele escreve para o container e o container escreve de volta, ou seja, a gente tem um volume compartilhado. Ele está tanto no container quanto no próprio volume dentro do Docker Daemon. Eles têm os mesmos arquivos, digamos assim. Tá? E claro, quando eu tenho múltiplos volumes, eu posso ter a possibilidade de conectar vários volumes a um único container. E notem com permissões diferentes. Se vocês notarem, esse primeiro volume, ele está lendo e escrevendo, tá? O container ele lê e escreve. Nesse caso aqui, nesse segundo volume, ele só está lendo. Então, o container não tem permissão, por exemplo, de modificar os arquivos que estão dentro desse volume. Beleza? Na grande maioria das vezes, os volumes são a forma preferida de fazer essa persistência dos containers, porque você pode gerenciá-lo através da linha de comando do cliente do Docker, ok? Com o Docker Volume. Mas, e além disso, você tem um controle mais fino também de permissões e de acoplamento mesmo, de junção entre o container e o volume. Tá? Isso você não vai ter tão refinado assim com bind mounts, por isso que é menos utilizado essa forma de criar volume no container, que funciona bem parecido, porém, importante entender que esse diretório, né, esse volume aqui, ele não é criado dentro do Docker Daemon, ele é criado ali no diretório local da sua máquina, e aí você vai conectar esse diretório local com um dos seus containers. Tá? E aí ele vai funcionar basicamente como um volume do Docker, porém você não tem esse gerenciamento fino que o Docker Daemon dá para a gente em relação a permissões e ao gerenciamento como um todo desse volume, ok? Então normalmente pessoal usa isso aqui, o bind mounts, quando está tratando de um arquivo único que eu quero colocar dentro do container, alguma configuração rápida que eu preciso fazer, aí o bind mounts cabe ser utilizado. Mas normalmente a gente vai utilizar realmente volume do Docker, ok? Mas vamos lá para a gente fazer isso na prática. Como de praxe, eu escrevi aqui esse pequeno documento, tá? Vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar. E aí a gente vai começar conhecendo bind mounts, tá? Que é essa forma mais simples aqui de ter um volume no seu container. Beleza, vamos aqui para o Cloud Shell. Eu vou primeiro criar a pasta, né, que servirá como
bind mount, que será montada dentro do container. Então eu vou criar uma pasta chamada teste, tá? E dentro dessa pasta teste eu vou criar um arquivo qualquer. Vou fazer um touchfile1, pronto, txt. Então beleza. Então dentro dessa pasta teste eu tenho já esse arquivo. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou rodar um container agora, tá? O traço D é para fazer o detach, né? Para não ocupar o nosso terminal. Eu vou chamar ele de nginx bind 1. E aí eu preciso colocar o mount, tá? Que é justamente isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou dizer qual é o tipo desse mount. Bind, tá? Se fosse volume, seria volume, tá? Mas como a gente está fazendo um bind mount aqui primeiro, o tipo é bind. Separado por vírgula, eu vou dizer qual é a source, ou seja, qual é o diretório que a gente está que a gente quer criar, né? Qual vai ser a pasta que será utilizada para montar isso dentro do container. Então, como eu não copiei, eu vou colocar um pwd aqui, tá? Para puxar esse diretório. E aí eu vou colocar o target, ou seja, que diretório será criado dentro do container que será espelhado esse diretório local. Então, vou chamar ele de /app, tá? Poderia chamar de qualquer coisa. E por fim, o nome da imagem é o nginx, tá? Então, vou dar um enter aqui. Eu acho que ele teve ali algum problema com pwd, não tem problema, a gente pega aqui manualmente. Então, vamos lá. Onde tem o source, eu vou colar aqui o diretório, ou a path local, tá? Então, colei aqui, beleza. Ele criou isso aí. Bom, vamos verificar agora, vamos entrar nesse container, tá? Para verificar se esse diretório de fato foi criado. Então, binbash, lembrando que o exec-it é para você criar um terminal interativo, ou seja, você vai de fato fazer um login shell aqui utilizando o interpretador binbash nesse container. Então eu loguei, e se eu der um ls, agora se eu listar, eu vou ver que a pasta app tá ali, ó. Então tá aqui a minha pasta app com o file 1.txt que estava na nossa pasta local. Vejam que aqui, pessoal, eu tô dentro do container de fato, tá? Tô como usuário root, não tô mais aqui, ó, como meu usuário local. Tá? Eu estou aqui logado dentro do container e eu estou vendo que a minha pasta teste, que tinha aquele arquivo file1 que é txt que a gente criou, agora ela está replicada dentro do container, dentro dessa pasta app, conforme a gente orientou aqui no target. Beleza? Então, para a gente testar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um touch file2.txt. Vamos criar um segundo arquivo, dessa vez dentro do container. Então agora eu estou vendo file1 e file2. Se eu der um exit, aqui se eu sair do container agora, voltar para o meu terminal, eu estou dentro da pasta teste e olha só, está ali o arquivo também. Ou seja, tudo que eu crio dentro do diretório estará no meu container e tudo que eu crio dentro do container estará também no meu diretório. Ok? Então essa é uma forma legal de trabalhar com volumes. É uma forma rápida e fácil de trabalhar com volumes. Ok? No caso, bind mounts, para a gente não confundir. Muito bem, a gente vai agora trabalhar com volumes. Tá? Então eu vou criar primeiro um volume. Ok? E agora a gente vai rodar
esse volume dentro de um container. Tá? Eu vou chamar esse aqui de Nginx volume 1 e vou dar um volume para dizer que o volume é o HTML volume e eu quero criar ele dentro do diretório específico do container. Esse diretório, pessoal, vai ser o user share nginx html. Por que vai ser nesse diretório? E aí eu vou explicar agora. Vejam, a gente está criando, a gente está rodando um container com a imagem do Nginx, tá? Por padrão, essa imagem do Nginx, ela já traz esse diretório aqui. Esse diretório ele já é criado e dentro dessa pasta aqui HTML vão ter lá o index HTML, os arquivos iniciais do Nginx, tá? Então, eu quero pegar esses arquivos iniciais do Nginx e eu quero trazê-los para dentro desse volume, tá? Localmente, eu já vou ter também os arquivos do Nginx que estarão dentro dessa pasta. Então, vamos fazer isso. Vamos criar aqui. Ele criou. Se eu der um docker container inspect e colocar o nome do container que a gente deu, olhem só que aqui em cima, onde eu tenho mounts, eu vou verificar que ele colocou exatamente o cara que a gente pediu, o HTML volume, e localmente, onde é que está isso aqui? Ele está dentro desse diretório aqui, pessoal. Tá? Esse é o diretório local desse volume aqui. Tá? No container, ele está aqui dentro, como a gente falou. Essa é a pasta do Nginx. Mas localmente, dentro do Docker Daemon, é esse cara aqui. Então, olha só, para a gente testar, eu vou copiar essa path aqui. E olha só, eu vou dar um sudo list essa pasta aqui. Por quê? Porque a gente vai ver que ele tem já os conteúdos do Nginx. Tá? Então, eu listei agora localmente e eu estou vendo que ele tem já os conteúdos do Nginx que estavam dentro do container. Tá? Então, bem parecido com bind maps, mas agora a gente vai ver que eu consigo, por exemplo, colocar esse aqui em outro container. Tá? Então, vamos criar outro container agora. Os passos são os mesmos. Eu vou chamar isso aqui de volume 2. E agora, vou usar o mesmo volume, HTML volume. Vou colocar naquela pasta também, user share nginx html. Afinal de contas, isso aqui também é um container do Nginx. Ok? Então, bem parecido, só mudou o nome do container, na verdade. Então, beleza. Criei essa pasta. Tá? Montei esse volume dentro do container. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma modificação no index.html. Tá? Onde é que a gente vai fazer a modificação? Localmente no Docker Daemon. Tá? Então, eu vou dar um sudo vi e vou... Eu acho que eu perdi o diretório, mas eu tenho ele aqui. Tá? É padrão. Então, eu vou pegar aqui... Padrão assim, né? A gente colocou o nome do volume HTML volume. Se você colocar também, será exatamente esse aí. Então, com esse HTML aberto, vamos fazer uma modificação aqui. Lembrando que a gente está local. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um header. Vou botar aqui, utilizando volumes. Meio repetitivo, mas vai servir o propósito, porque a gente vai ver que isso vai ser refletido dentro dos dois containers. Lembrando, a gente está editando esse HTML localmente, tá? Então, esse endereço aqui, lembrando mais uma vez, ele é um endereço
local desse volume, que está dentro do Docker Daemon, tá? Não é o endereço do container, mas essa modificação que a gente fez alterou o container também. E a gente vai ver isso agora. Então eu vou dar um docker container inspect container o nginx volume -1 ou -2, tanto faz. Por quê? Porque eu estou querendo esse IP aqui, ó. Tá? Então, se a gente der um curl nesse IP, veja só, a modificação que eu fiz localmente refletiu nesse container do volume 1 que a gente fez. E no outro também estará a mesma coisa. Então, se eu der agora um docker container inspect no volume 2 e pegar aqui o IP, fizer um curl desse IP, ele também terá exatamente a mesma informação. Ok, pessoal? Então, bem interessante isso. A gente pode fazer essas modificações dentro do próprio container ou na pasta local. Então imagina que se você quiser fazer isso dentro do container, né? Então eu vou fazer o docker container exec it, e aí vou colocar como era o nome? Era o nginx volume -1, poderia ser o -2 também, tanto faz. Bin bash. Vejam que se eu listar aqui agora, ele está dentro do user /nginx. Não, deixa eu entrar aqui na user, share, isso, share nginx html. Aí, então, olha só, aqueles dois arquivos estão aí, tá? Como essa VM ela não tem nenhum editor de texto, eu vou ter que instalar, tá? Então eu vou dar um apt-get update e vou dar um apt-get install. Ok? Bom, então instalado. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou deixa eu ver os arquivos que estão aqui, vou editar o index.html. Note que ele está exatamente a mesma coisa. E aí eu vou colocar mais uma linha. Ok. 2 pontos WQ para sair. Então a gente fez agora essa edição dentro do container, tá? Então, se eu sair agora desse container, a gente fez dentro do container 1, né? Vamos pegar o link do container 2 e vamos fazer um curl para ver se essa mudança mudou também. Então, olha lá, nossa mudança que a gente fez diretamente dentro do container 1 alterou no container 2 também. E só para ficar mais redundante ainda, se a gente verificar localmente no daemon do Docker, a gente vai ver que isso também foi alterado. Ok, pessoal? Então, era isso. E para a gente finalizar, vamos criar um container que não tem acesso só tem acesso de leitura, ele não pode escrever dentro desse volume, tá? Então, vamos lá, o docker container run. O nome desse vai ser nginx volume 3. E diferente dos outros, onde a gente criou utilizando a flag volume,
Tá? Esse a gente vai ter que usar o mount, que a gente usou lá no início, criando bind mounts. Tá? Daria no mesmo, porém, como a gente quer fazer permissões específicas para esse container, a gente quer dizer que ele só pode, por exemplo, fazer leitura desse volume, a gente tem que usar a flag mount, ok? Então, usando a flag mount, eu preciso dizer o source, que é justamente o HTML volumes, né, que é o volume que a gente criou e está usando lá no Nginx volume 1 e volume 2, vírgula, e aí eu preciso dizer qual é o target, que é exatamente a pasta do Nginx, que está dentro do container. Ok? Então, e o detalhe está aqui, vírgula, read only, dizendo que esse container só poderá fazer a leitura desse volume aqui. Ok? Então, ele só pode ler o conteúdo, ele não poderia escrever, fazer mudanças nos arquivos, como a gente fez agora há pouco. Daí, o Nginx. Ok? Então, vamos fazer um docker container exec entrar. Vamos acessar esse container para a gente verificar que isso é uma verdade. Tá? Eu preciso instalar o Vim aqui também para a gente tentar editar. Tá? Em teoria a gente não conseguiria. Tá? O Vim está aí instalado. Eu vou acessar a pasta. Então tá aqui os arquivos, e se eu der, por exemplo, um vim index.html, ele vai abrir para edição. Tá? A gente está vendo exatamente a mesma coisa. E aí vamos tentar agora fazer uma edição. Ele já me dá um warning aqui, ó. Você só tem read only file, ou seja, você só pode fazer leitura. Mas vamos lá, vamos tentar aqui botar na hora que você escreve, mas na hora que você vai tentar salvar, você não consegue, ok? Então, basicamente isso. Esse container ele só tem permissão para fazer leitura. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que tenham gostado. Vou deixar esse link aí nos comentários, na descrição do vídeo. Assina aí o canal, liga o sininho, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Beleza? Então é isso, grande abraço e até a próxima.